A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos continuar a segunda parte falando de Deus. Onde Deus vive e qual é a aparência dele. Como falei já na outra aula. Mas hoje nós vamos mostrar dentro da palavra, dentro da Bíblia. Como eu prometi, tudo que nós vamos falar aqui, nós vamos usar a Bíblia como referência. Né? E todas as culturas, né, apontam um Deus eterno. Mesmo a nossa cristã aponta um Deus eterno que desce dos céus, ou que vive lá nos céus. Né? E muitas culturas admitem que há um Deus supremo que comanda tudo que tem, tanto nos céus dele como aqui na terra, e ele manda seus anjos, como em outras culturas vêm outros deuses, né? Que são os anjos que vêm dos céus, e todos concordam que Deus, ele vem dos céus. Ele não vem da terra, ele não vem debaixo do mar, não vem das profundezas da terra, não vem de outro planeta, mas ele vem do seu mundo, do mundo que ele criou, do mundo que ele fez antes de fazer o nosso. Deus é eterno, tanto antes como depois que nós passarmos por aqui, porque ele não tem como se medir tempo, porque a eternidade não tem como se medir tempo. Nós não sabemos, como já falei antes, que Deus não tem origem, de onde ele veio, não sabemos. Mas sabemos sim aonde ele habita. Sabemos qual é a aparência dele. E na palavra de Deus, diz que Deus habita lá nos céus. Deus habita no terceiro céu, como fala lá em 2 Coríntios 12, 2, que diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, né? Foi arrebatado até ao terceiro céu. Então veja bem que nós temos 3 céus na palavra, e não mais como muitas outras culturas admitem, mas sim 3. O nosso céu atmosférico, o nosso céu noturno, né? O nosso atmosférico que nós vemos de dia, o nosso céu noturno, que vemos as estrelas, e o terceiro céu, que é o céu de Deus, que é o limite do nosso universo com o limite do céu de Deus. Lá em Deuteronômio fala assim, 10, 14, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há. Veja bem, tudo que existe nos céus e nos céus de Deus, e aqui na terra, tudo pertence a ele, porque foi tudo ele que criou. E Neemias também fala dessa maneira, Neemias 9:6. Na parte A, tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército. Aqui Neemias vai mais além, né? Os céus dos céus e todo o seu exército, que é o exército que está lá nos céus, que são os anjos, né? E Jesus Cristo e o Espírito Santo hoje está aqui em terra. No livro de 2 Reis, no capítulo 8, no versículo 27, diz assim: mas na verdade habitará Deus na terra? Uma pergunta. Eis que os céus e até os céus dos céus te não podem conter. Veja bem, Deus é tão grande na sua magnitude, no seu poder, que nem os nossos céus, nem o próprio céu deles pode conter a sua manifestação. Porque ele é poderoso para criar e para fazer todas as coisas. Em 2 Reis 19:15 diz assim, Ezequias orando, né? E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habitastes entre os querubins. Veja bem, tu mesmo só és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Então você veja que Ezequias, o rei Ezequias, ele sabia que Deus habitava entre os querubins, lá nos céus, né? Que os querubins são os anjos do Senhor. No livro de 2 Crônicas 6:18, mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Novamente, a mesma pergunta que nós vimos lá em 1 Reis. E diz a resposta: eis que os céus e os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tem edificado. Quer dizer, a casa que Salomão tinha edificado. Então, Deus ele não se limita a um templo, a um lugar só, porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque Deus é tão poderoso que ele pode
agir de maneiras diferentes ao mesmo tempo em vários lugares do nosso mundo. No livro de Salmos, o salmista, no livro número 11, no versículo 4, o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Veja que o salmista declara que o trono do Senhor está nos céus, lá no céu dos céus. No mesmo livro de Salmos, 68, 33, aquele que vai montado sobre os céus dos céus desde a antiguidade, que vai montado, quer dizer, que está habitando, que está lá assentado, né, no céu dos céus, que é o céu onde habita Deus. Você vê que no passado eles conheciam onde habitava Deus. Salmos 89, 11, olha só. Teus são os céus e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu o fundastes. Veja que tudo é de Deus. Os céus e a terra e tudo, sua plenitude. Plenitude significa tudo, tudo, completo, sem restrições, tudo pertence a Ele. Salmo 103, 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Olha, aqui o salmista vai mais além. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. Quer dizer, no terceiro céu é o trono de Deus. Mesmo Salmo 115, versículo 2 diz assim: Por que dirão as nações, onde está o seu Deus? As nações vão perguntar, onde está nosso Deus? Hoje, as pessoas perguntam, aqueles que não acreditam em Deus, perguntam, onde está seu Deus? E no Salmo 115, 3, a resposta, mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Veja bem que o próprio salmista, ele faz a pergunta no livro de Salmos e ele responde da mesma maneira, que o nosso Deus está nos céus, quer dizer, no terceiro céu. No Salmo 115, 16 diz assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-lhe a ele, aos filhos dos homens, quer dizer, a terra Deus deu para nós. Deus deu para nós a terra, mas os céus, onde ele habita, é dele. Atos, confirmando em Atos dos Apóstolos, 7,49, o céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Veja bem, escabelo é estrado. Estrado é aquela feito de madeira que coloca no chão para a sujeira cair tudo fora do estrado, ficar no chão, naqueles vãos do estrado, para que quem está andando ali por cima não suje seus pés. O estrado significa também a purificação, porque toda sujeira fica por baixo. Quando fala está meus pés sobre o escabelo dos meus pés, significa que o estrado está, que nossos pés estão acima do estrado e a sujeira tudo está embaixo. Veja bem que em Atos dos Apóstolos Deus confirma onde é o trono dele. O trono de Deus fica lá no terceiro céu. Não tem outro lugar que Deus habita. Ele habita nós através do Espírito Santo hoje e habita também através de seu Filho, Jesus Cristo. Isso nós vamos ver mais à frente sobre a Trindade. Falar sobre a Trindade de Deus, né? Que Deus é trino. Mas as pessoas falam, como que Deus é trino? Se é Deus único e ele é trino. É porque os três concordam num. Os três concordam entre si. E sabemos que Cristo foi gerado do Espírito Santo. Cristo foi gerado, aliás, e o Espírito Santo foi gerado de Deus. Quer dizer, Deus dele gerou, não criou, mas ele gerou o seu Filho e o Espírito Santo. O resto ele criou. Todas as outras coisas, inclusive seus céus. Ele criou os anjos, ele criou nossos céus, as nossas estrelas, os nossos mundos, todos os animais e as plantas, e nós mesmos. Foi Deus quem criou. Todas as culturas mundiais descrevem que Deus está reinando acima do nosso mundo, né? Em suas habitações celestiais, e de lá governam os seres humanos. Então veja bem, todos concordam, todas as religiões, todas as culturas concordam que Deus habita nos céus, né, no reino celestial.
E de lá ele controla tudo e governa de lá todos nós, todos os seres humanos. Deus governa todos os planetas, os sóis, as luas, né? Deus governa todas as galáxias, Deus governa todo o nosso universo, Deus governa todos os animais, Deus governa todas as plantas, inclusive nós. Nós estamos debaixo do governo de Deus. Mas nós somos os únicos que não, muitos de nós não aceitam a Deus como seu líder ou como seu supremo, né? Como seu rei supremo. Mas as pessoas tentam abandonar a Deus porque querem tomar por sua conta própria. Mas isso fica para um outro assunto. Qual é a aparência de Deus? Como é Deus? Será que Deus é aquele velhinho de cabelo branco para nós, na nossa cultura? Com a barba branca, com o cajado? Como para as outras culturas, cada cultura tem seu Deus, a sua aparência de Deus de acordo com a sua cultura, de acordo com as suas crenças. Cada um mostra a Deus de uma maneira diferente. Mas só temos duas culturas que acreditam em um só Deus, né? A nossa e os islâmicos, que acreditam em um Deus só. Então veja bem que outras culturas, eles acreditam em vários deuses, mas eles têm um Deus supremo também. Isso mostra que todos são iguais, todas as culturas cultuam um só Deus supremo, aquele que está acima de todas as coisas. E a aparência dele? Deus, sendo espírito e sem forma corpórea, não tem aparência material. Deus é espírito. Ele se manifesta numa forma de energia que está sobre toda a criação dele. Assim, nós não podemos ver ele na forma que nós queremos, porque nós não temos os olhos espirituais, nós temos olhos carnais. Então nós determinamos, né, nós desenhamos um Deus como um senhor de idade, né, um ancião. Mas Deus não tem essa aparência. Veja bem o que João fala. João 4,24 diz assim: Deus é espírito. Importa os que o adorem em espírito e verdade. Olha só. Deus é espírito. E nós temos que adorar em espírito e verdade. Nós não podemos adorar uma imagem de Deus, mas sim a Ele, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. 2 Coríntios, Paulo ainda fala lá em 2 Coríntios 3,17, ora, Deus é espírito, e onde está o espírito, aí há liberdade. Veja bem, Deus nos deu a liberdade, mas Ele é espírito. A própria palavra diz, não diz que Deus é um ancião, não, fala que Deus é espírito. E Ele nos dá a liberdade para crer naquilo que nós queremos. Ele não interfere na nossa fé. Mas nós sabemos que a fé é aquilo que nós não conseguimos entender, acreditar naquilo que não vemos. E isso que nós temos que acreditar, que Deus existe, mas Ele não tem forma corpórea. Ele tem forma de espírito. Né? Na forma de energia de Deus, o ser humano não pode vê-lo, pois nós não vivemos no mundo espiritual, mas vivemos no mundo material. Nós vemos só as coisas sólidas. Mas podemos sentir a sua manifestação, podemos sentir a presença de Deus. Sendo Deus Espírito, Ele se manifesta em toda a sua criação, nas visíveis e nas invisíveis, sendo Ele onipotente, onisciente e onipresente, quer dizer, Ele tem seu poder sobre todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas e Ele vê todas as coisas. Todos os lugares do mundo ao mesmo tempo. E isso é só o caráter de Deus. Nós não podemos ver o mundo inteiro. Nós podemos, com a nossa tecnologia, juntar o mundo para podermos falar pela internet, falar pelo celular com muitas pessoas do mundo. Mas Deus é além. Ele olha para nós todas as horas, todos os momentos, sabe tudo sobre nós, sabe tudo o que está acontecendo, porque já foi previsto tudo na Bíblia. Então diz lá em Ezequiel, né, capítulo 1, versículo 24, com a voz do Onipotente, a voz de um estrondo.
Efésios 4:6 diz assim: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então é um só Deus. E eu queria deixar bem claro para vocês. Deus é único. Ele se importa conosco. Ele está sempre presente quando nós clamamos por Ele. Mas para isso, nós temos que andar na sua retidão. Nós temos que fazer o possível para estar sempre presentes, para que Deus, quando vir mandar o seu Filho nos buscar no arrebatamento, nós estamos preparados para a sua glória. Porque depois disso, se hoje você está achando que está difícil, vai ficar muito pior quando o Espírito Santo não estiver mais aqui na terra, que ele vai ser levado junto conosco para a glória de Deus, e a Trindade vai estar lá nos céus, esperando se completar o ciclo até o final dos tempos. Amém? Uma paz para todos, que Deus abençoe a todos. Até a próxima, que nós vamos falar sobre a ciência, a sabedoria e o conhecimento. De onde vem? Será que vem de nós ou será que vem de Deus? Mas isso é por uma próxima. Amém? Fiquem todos em paz. Até a próxima.